Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Bom dia, bom dia. Como é que está esse coração? Tudo em paz? Já orou, já leu a Bíblia hoje? Estava meditando hoje sobre humildade. Muitos, quando vão falar sobre esse assunto, pensam em Filipenses 2, aquele texto maravilhoso, o exemplo de Cristo. Alguns pensam em Lucas 22, com aquelas palavras de Jesus dizendo maior o que serve, e terminando naquela oração inesquecível do Getsemane, seguindo da cruz. Interessante, quando eu penso sobre humildade, a primeira pessoa que vem à minha mente é o próprio Cristo, é o Filho de Deus. Não tem nada que se compare. Mas, depois de Cristo, João Batista, eu creio que é um dos melhores exemplos para falar disso, de humildade. Gostaria de ler um texto que está em João, capítulo 3, versículo 29 e 30. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que declaração maravilhosa, né? João Batista é um modelo para pregadores, missionários. Seu estilo de vida abnegado, simples. Eu creio que João Batista não poderia se casar devido ao perigo do seu ministério e à necessidade de uma entrega total. E nesse sentido, realmente, não existe ninguém maior que João Batista, como o próprio Cristo testemunhou. Interessante
que nós vemos em João Batista uma profunda vontade de exaltar a Cristo e se humilhar. É interessante que quando nós analisamos o casamento, nós vemos que, eu creio que foi aqui pela primeira vez, depois repete-se em Apocalipse, onde começa a usar essa simbologia do noivo e da noiva. Cristo é o noivo, a noiva é a igreja. E João Batista é o amigo do noivo. Eu me lembro, certa vez, Adalto Lourenço falando daquele documentário Ministérios Fracassados. Poucas pessoas, pelo menos as que são mais novas, lembram desse documentário, né? Mas eu me lembro muito bem, eu acredito que eu assisti na época até o trailer um pequeno teaser do documentário, e depois quando lançou ele eu achei muito interessante. E nesse documentário houve a participação de muitas pessoas, né? Mauro Meister, Augusto Nicodemos, Estênio Márcios, enfim, o próprio Eduardo Mano, Felipe Leitão, eu creio, da editora, se não me engano, Tempo de Colheita, não sei, eu não lembro. Mas apareceram muitos nomes ali interessantes. O próprio Thiago Santos, creio que uma pessoa bastante importante, bastante relevante no cenário reformado brasileiro. Bastante relevante como professor, teólogo, pastor para o seminário Martin Busser e para a editora Fiel. E quando eu vi essas pessoas todas nesse documentário, uma das coisas que eu nunca esqueci, apesar de eu gostar do conteúdo, do assunto, das edições, etc., o que eu nunca esqueci foi uma fala final, no finalzinho do documentário, do Adalto Lourenço. Sim, aquele brilhante cientista que fala sobre teologia, Bíblia, ciência, etc. Olha que interessante. Ele citou João Batista apontando uma lógica bastante óbvia, porque quem já foi em casamento sabe que o amigo do noivo não pode ficar mexendo com a noiva. O amigo do noivo, ele não pode ficar paquerando a noiva. Ele deve preparar a noiva para o noivo. É bastante simples, né? Bem óbvio isso. Mas infelizmente essa relação entre o amigo do noivo e aquele que vai se casar, infelizmente essa realidade as pessoas não refletem muito nisso. E uma das coisas que me impactou nesse documentário foi que o Adalto Lourenço deixou bem claro ali que o dia que encontrarmos com o Senhor Jesus, de certa forma, pense nisso. Digamos que você encontre com o Senhor, enfim, seja no juízo final, seja de alguma forma você vai vê-lo, você vai ver Cristo. Quer você vá passar sua eternidade no céu, na presença de Deus, desfrutando o seu amor, ou no inferno, desfrutando a sua ira santa e justa, eternidade de eternidade sem fim. Você vai ver o noivo. E eu te pergunto, o que Jesus vai dizer sobre o seu relacionamento com a sua noiva? Eu ficaria extremamente constrangido se eu me casasse e alguém mexesse com a minha esposa, tentasse seduzi-la, tentasse conquistá-la, ou então se eu estivesse em um casamento, prestes a me casar, e a moça que eu amo, que eu quero passar o resto da minha vida do lado dela, imagina alguém mexendo com ela, digamos assim, no casamento ou antes do casamento, e paquerando e tentando roubar ela de mim.
eu ficaria extremamente triste, decepcionado com essa pessoa, irado com essa pessoa. Infelizmente, eu creio que essa vai ser a situação de muitas pessoas quando encontrarem com Jesus. Eles passaram a vida inteira tentando fazer com que a noiva de Cristo amasse mais ele do que a Cristo. Muitos pastores, pregadores, escritores fazem isso. A sua vida não aponta para Jesus. De nenhuma maneira ele reduz a sua pessoa, a sua presença para que Cristo apareça. Ele jamais se humilha, ele jamais fala os seus defeitos, seus pecados. Ele sempre tenta criar uma falsa imagem de alguém digno de ser seguido, respeitado, etc. O interessante é que nós não vemos essa vontade em João Batista. E eu creio que essa é uma lição maravilhosa que nós podemos tirar para hoje. O que nós podemos aprender com o exemplo de João Batista? Você tem vivido de tal forma que Cristo apareça e você desapareça na sua vida? A sua forma de falar, de pensar, de vestir faz com que Cristo pareça grande ou você pareça grande? Sabe, fazer tudo para a glória de Deus implica em muitas das vezes nós não nos tornarmos populares nem famosos. Mas existe, sabe, uma alegria indizível naqueles que vivem dessa forma. Você chega lá onde está o túmulo de várias celebridades e tem, sabe, quem aqui não se lembra ou já pesquisou na internet sobre túmulos de famosos, epitáfios, etc. Por exemplo, o túmulo de Oscar Wilde, você vê um monte de sinal de batom, de beijo, frases, desenhos, pessoas escrevendo seu nome, declarações, etc. Da mesma forma também o túmulo do Elvis Presley. Você pode ir em Londres ver o túmulo de Spurgeon e de vários outros. Os próprios irmãos Wesley, Charles Wesley e a Susan Wesley. E se você vai nas lápides, nos epitáfios desses homens, com alguns com mais suntuosidade, mais resplendor, digamos assim, detalhes e uma lápide bem feita com às vezes um busto da pessoa, que eu creio que é o caso do Spurgeon. Eu acredito que ele nunca pediria para alguém fazer isso, mas fizeram. Da mesma forma, quando lembramos de funerais famosos de Robert Murray McCheyne, praticamente toda a cidade parou quando ele morreu e houve pranto, houve lamento, porque um príncipe de Israel havia caído, digamos assim, havia partido. Uma das pessoas mais parecidas com Cristo que já viveu, Robert Murray McCheyne. E quando nós observamos também os túmulos no cemitério de personalidades políticas como Ronald Reagan e etc., Margaret Thatcher, Winston Churchill e tantos outros, nós percebemos que existe uma diferença muito grande com o de João Calvino. Sabe, quem encontra grandeza na imitação de Cristo, em seguir exemplos como o de João Batista, não está preocupado com a sua lápide, se vai ter ouro, se vai ter prata em cima dela, se vai ter um busto bem feito do seu rosto e etc. Eu creio que a recompensa é o serviço e não os aplausos, não o que virá depois, porque somente a eternidade vai revelar
Por exemplo, aonde esse vídeo vai chegar? Quantas pessoas vão escutá-lo? Quais os frutos que isso vai gerar? Da mesma forma, quando uma mãe educa seus filhos, ela não sabe o resultado que aquilo irá ter. Da mesma forma, quando um pai faz culto nos lares, eu estava me lembrando aqui da Susana Wesley, e de fato ela nem imaginaria quem seria seu filho, John Wesley. Assim também, Jonathan Edwards. Será que os pais de Jonathan Edwards imaginavam que ele se tornaria quem ele se tornou? Da mesma forma, George Whitefield e tantos outros homens. Sabe, ficar preocupando com a extensão do nosso ministério, aonde nós iremos chegar, eu creio que é tolice, uma perda de tempo, enquanto nós deveríamos estar pensando naquele que é o noivo, em Cristo, em agradá-lo. Perder tempo pensando, o quão grande eu serei, o quão famoso eu serei, até onde eu vou chegar, etc. Perder tempo com isso, eu creio que só irá nos atrasar na jornada em chegar até o céu e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe, uma das coisas que eu sempre admirei todas as vezes que eu fui no cemitério, enterro do meu avô, principalmente no enterro do meu avô, onde no mesmo cemitério onde foi enterrado um filho que minha mãe perdeu, seriam os 4 filhos que ela teria, mas o Senhor decidiu levá-lo. Ele se chamaria Samuel e ele ficou enterrado num caixão bem pequenininho e ele não chegou a nascer. E quando eu penso todas as vezes que eu fui em velórios e leio passagens como essa de João Batista, eu não entendo em profundidade qual foi a tristeza de Cristo quando João Batista morreu. Mas geralmente alguém tão humilde, alguém tão dedicado a uma pessoa, quando morre, geralmente causa muita tristeza, ainda mais da forma humilhante e violenta com que João Batista foi morto. Muitos podem dizer que a decapitação é uma forma rápida de se matar alguém, mas não é fácil. Tanto que João Batista na prisão duvidou até se Jesus Cristo era o mesmo Messias. E quando você pega os relatos dos evangelhos, quando Jesus recebe a notícia de que João Batista está morto, ele se retira para os desertos para orar. Eu creio que esse foi um momento marcante no ministério de Cristo como homem, mesmo sendo plenamente Deus, como homem. Isso deve ter marcado profundamente a humanidade de Cristo. Como Deus, desde a eternidade, Jesus Cristo já sabia o que aconteceria com João Batista. Ele é o Verbo, ele e o Pai são um. Tudo que o Pai sabe, o Filho também sabe. Deus Pai Todo-Poderoso é onisciente. Deus Filho Todo-Poderoso também é onisciente. E Jesus se retirou para um lugar deserto para orar, quando ele recebeu a notícia que João Batista morreu. Existe uma frase famosa que uma certa vez eu estava discutindo na escola com um professor de filosofia. Ele era ateu e eu tive bons debates com ele, apesar de ele ficar sem palavras muitas vezes. Todas as vezes que eu falava dos mártires,
e da sua vida humilde e abnegada, as suas renúncias, como de João Batista, ele que sempre gostava de carros luxuosos, de relógios caros e etc. Ele ficou impressionado com esse estilo de vida apontando para Cristo, para Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. E nesse diálogo com esse professor de filosofia, ele citava Platão, Aristóteles, o mito da caverna e etc. Todas aquelas alegorias e coisas que eu aprendi com ele sobre história, filosofia, etc. Mas algo eu acredito que eu disse, eu acredito que fez ele pensar bastante. É o fato de que eu perguntei para ele quem era mais amado nessa vida: os cristãos que viviam a vida simples, centrados em uma só pessoa, Jesus Cristo, vivendo para Ele, todos apontando para Ele, todos vivendo para a glória de Jesus Cristo. Esse grande tesouro, o Cristo, o qual todos os cristãos vivem em função dele, para Ele, todas as coisas para a glória de Jesus Cristo. Eu perguntei para esse professor de filosofia, quem é mais feliz nessa vida? Aqueles que vivem para si mesmo, que consideram as pessoas apenas animais racionais e depois que morrem viram apenas adubo, esterco e não serve para mais nada. E não existe outro propósito, não existe outro sentido nessa vida a não ser buscar a própria felicidade ou viver para ter liberdade de filosofar e falar. Os filósofos gregos, os estoicos, os epicureus, aqueles que tinham uma vida baseada em costumes atléticos, aqueles que viviam para deixar o seu nome marcado na história das Olimpíadas, aqueles que desejavam superar seus mestres, seus instrutores, como Paulo e Gamaliel, aqueles que, por viver numa cultura helenística onde havia a mistura da cultura grega com várias outras culturas, começavam a desenvolver novas divindades. Quando eu olho para a vida desses homens e olho para a vida dos cristãos, os mártires, aqueles que tinham tudo em comum, pegavam todos os seus bens e posses e deixavam aos pés dos apóstolos. E eu, conversando com esse professor de filosofia, eu coloquei 2 estilos de vida diante dos olhos dele. O estilo de vida como de João Batista e dos mártires do Coliseu, os cristãos das catacumbas. Eu coloquei o estilo de vida daqueles cristãos fiéis das 7 igrejas da Ásia. E coloquei do outro lado a vida fútil, egoísta, daqueles que viviam como Calígula, Nero, com todas as suas perversões, que deixariam os habitantes de Sodoma e Gomorra envergonhados. Coloquei como um quadro, pintei um quadro para aquele professor, 2 imagens. Uma vida que exalta o noivo, Cristo, e cuida da noiva, e uma vida totalmente centrada no hedonismo, no prazer, nas guerras, nas vitórias, nas glórias humanas. E aquele professor ateu chegou à conclusão de que sim. Ele disse, provavelmente, os cristãos são os mais felizes. Porque não sei de onde ele tirou isso. Talvez Deus usou a boca dele para pregar para aquela sala de aula. A verdadeira felicidade não está em nós mesmos, mas em fazer os outros felizes. Olha só, um professor ateu falando isso.
De certa forma, João Batista foi muito feliz, porque ele não buscou a própria felicidade, mas ele buscou algo fora de si. E eu acredito que você também deva fazer essa pergunta que eu fiz para esse professor ateu muito inteligente, com um currículo invejável. Eu fiz essa pergunta para ele e ele não respondeu nada. Como você vai querer ser lembrado? Como filósofo ateu? Ou como alguém parecido com os mártires e João Batista? Aí eu emendei a pergunta com aquela indagação do Pascal. Se os cristãos estiverem errados, eles perderam apenas uma vida humana curta, de 50, 60, 70 anos. Eles perderam apenas isso. A aposta de Pascal é fantástica, não é? Se os cristãos estiverem errados, eles perderam apenas 50, 70 anos. Mas se os ateus estiverem errados, eles perderam muito, muito. Eles perderam tudo. Eles perderam a eternidade. Que nós não venhamos ser tolos. Viva para a glória de Deus. Que Jesus cresça. E que nós venhamos desaparecer. Só lhe dou glória. Fé e tulipas. Tenha todos um ótimo dia.